Muito boa noite a todos. Estamos aqui para a gravação de mais um Periscope. Eu vi que alguns de vocês convidaram seus seguidores. Quem puder convidar os seguidores, eu agradeço bastante para a gente ter mais gente aqui prestigiando o trabalho, discutindo direito notarial e registral com a gente. Obrigado para aqueles que já o fizeram e para quem for fazer, eu agradeço bastante também. Vocês viram que no início da transmissão eu abri com o Felipe, meu amigo de Bauru, está aqui convidando seus seguidores. Boa noite, Felipe. E nós abrimos a transmissão de hoje com uma decisão da segunda vara de registros públicos da capital, abordando um aspectozinho interessante da doação, que eu resolvi compartilhar com vocês. E eu vou abordar mais 3 pontos notariais do contrato de doação. Antes disso, quero mais uma vez convidar vocês, eu deixei lá no título da transmissão de hoje, o site da Academia Ciplan Ctrl+M, que é o www.academiaspcm.com.br, e convidar vocês a assistirem o curso sobre as novidades legislativas que o Gilmar está trazendo informação que o Distrito Federal regulamentou a uso capião. Boa noite para o Felipe Terra. Então, convidar vocês para conhecerem o site, o www.spcm.com.br, boa noite para Gladys, e conferirem lá o primeiro curso da Academia Delguércio Notarial e Registral, com um curso sobre as atualizações legislativas que impactaram a atividade notarial. Novo CPC, obrigado Felipe, obrigado pela força. Novo CPC, Lei de Mediação e Estatuto do Deficiente. Confiram lá a academia, acho que é um curso que vai valer a pena vocês fazerem. O pessoal sempre pergunta quando tem curso presencial, dia 14 de abril, que é uma quinta-feira. Diegão Nobre, sou seu colega do... Obrigado, boa noite Diego aí do Rio de Janeiro, obrigado pelo prestígio ao trabalho. Boa noite para a Patrícia de Paraibuna, muita gente querida aqui que nos acompanha sempre. Obrigado pelo prestígio ao trabalho. Curso presencial, gente, hoje confirmou uma palestra que eu vou fazer na OAB de Itacoaquecetuba, dia 14 de abril, uma quinta-feira, às 19 horas. Em breve eu vou postar o convite nas redes sociais do cartório, para quem quiser estar lá, mas marquem aí na agenda, 14 de abril, 19 horas, na OAB de Itacoaquecetuba. Vem para Prudente, tendo convite eu vou. Pode fazer contato que encaixando na agenda a gente procura tá sempre indo até os lugares. Mas essa do dia 14 de abril, Itacoaquecetuba, vamos falar sobre as novidades notariais do CPC que entrou em vigor no último dia 18. Então anotem na agenda, em breve eu mando maiores informações nas redes sociais do cartório. Decisão da segunda vara de registros públicos, que eu ponho aqui na tela novamente o númerozinho para quem quiser printar e depois ler em casa. Felipe Terra, estaremos no AB. Muito bom, Felipe. Obrigado pelo prestígio e pelo apoio. Mas aqui, gente, essa decisão, printem a tela para ler depois. Ela é uma decisão que saiu publicada hoje, inclusive, no site do Colégio Notarial, para quem quiser ler. E ela traz um preceito muito importante, por quê? Todos nós sabemos que não pode, o doador. Professor, coloque a palestra no Periscope. Maraísa, tem algumas palestras que eu não coloco aqui no Periscope, até por uma lealdade aos lugares que eu vou. Eu procuro passar uns trechinhos, então eu não sei se eu vou conseguir transmitir ela integralmente, mas eu vou tentar. Eu vou ver se eu consigo alguma coisa, pelo menos um pedacinho, mas para quem quiser, depois a gente realiza palestras em outros lugares também. Essa decisão abordou a questão da impossibilidade do doador doar todo o seu patrimônio na chamada doação universal. Essa doação universal, como todos sabem, ela é vedada. O sujeito camarada não pode ficar sem nada, tá? Agora, o que é muito interessante como é que eu provo isso? Será que eu tenho que pedir uma cópia da declaração do imposto de renda do doador para ver se ele ficou com algum patrimônio ou não? Eu tenho que pedir uma prova do patrimônio dele, por exemplo, a matrícula de algum bem imóvel. Eu preciso disso?
ou basta esse sujeito declarar na escritura pública que ele reservou para si um patrimônio? Tá? Essa é a discussão resolvida pela segunda vara de registros públicos. Colocação do Felipe. Boa noite para o Ézio, que nos acompanha aqui. Muito obrigado pela presença. Felipe, se eu doar todo o meu patrimônio e reservar o usufruto, isso não é considerado doação universal. A reserva de usufruto, pelo fato de usufruto ser um direito real que possibilita a pessoa a gozar, fruir e de uma certa maneira até dispor desse bem, não plenamente, mas de uma certa maneira permite, eu não considero a reserva do usufruto como uma doação universal. Mas a decisão traz esse ponto que eu disse muito interessante, porque, como eu disse, precisa investigar a declaração do doador, e olha só o que a decisão falou no ponto que nos interessa, vocês vão ler depois. De outra parte, a doação não se caracterizou como universal ante a afirmação pelo doador da existência de outros bens bastantes à sua manutenção. Registre-se a discussão desta questão entre os contratantes ante a informação de ação judicial em curso, que foi o que gerou em parte esse problema. Igualmente, não era necessário constar a existência de outros bens na escritura pública, sendo certo não se haver inserido condição no contrato na oportunidade de sua realização. Então essa decisão, gente, o que ela traz de informação importante para a gente é o quê? Eu não preciso, quando faço uma doação, constar uma prova do patrimônio pelo doador. Ele não precisa juntar matrícula, declaração do imposto de renda ou o que quer que seja. Basta simplesmente ele, doador, declarar na escritura pública o quê? Que ele tem outros bens que podem garantir a sua subsistência, ainda que esses outros bens ou direitos, ainda que esses direitos sejam o próprio usufruto que ele está reservando sobre parcela do patrimônio, tá bom? Arthur, e se ele estiver mentindo? Bom, se ele estiver mentindo, em uma escritura, as partes prestam uma série de declarações sobre responsabilidade civil e criminal. Ele vai responder civil, criminalmente por isso. Agora, você não pode exigir do cartório, que tem um trabalho de cunho basicamente formal, investigar essa declaração de que o sujeito, o doador, pode ser ligado ao princípio da boa-fé objetiva. Também pode sim, a colega que se manifestou aqui, pode ser, mas mais do que boa-fé, eu vou dar valor para a declaração da pessoa. Eu não preciso investigar se o que ela está dizendo é verdade. Com base nisso, eu resolvi trazer 3 outros pontos para discutirmos sobre a doação. Aspectos notariais, tá, gente? Não vamos falar aqui de teoria do contrato. O primeiro deles é que tem um itemzinho muito esquecido nas normas da corregedoria que fala que toda vez que houver uma doação, deve-se mencionar o grau de parentesco entre doador e donatário na escritura pública. Vira e mexe, eu pego algumas escrituras de doação e eu vejo que o colega esqueceu de pôr essa informação. Então vamos lembrar que um dos requisitos para a escritura pública de doação, que está nas normas do Estado de São Paulo e não pode ser esquecido, é o quê? Eu preciso, quando for o caso, por óbvio, se não houver grau de parentesco, eu não vou falar nada, mas se houver grau de parentesco, eu tenho que falar qual é, tá? Ponto número 1. E por óbvio que se eu estiver tratando de uma doação para herdeiros necessários, é muito importante que eu declare se essa doação é em adiantamento de legítima ou da parte disponível. É muito importante que eu, tabelião, declare, basta declarar, Tâmara, uma declaração qual é o grau, não precisa comprovar nada. Por óbvio que, por exemplo, numa doação de pai para filho, você vai confirmar pelos documentos de identidade. Mas se for uma doação, por exemplo, de um tio para um sobrinho, você não precisa pedir uma árvore dessa família para comprovar essa situação, basta a declaração. Lembro que, se for, como eu disse, se for adiantamento de legítima, é muito recomendável que se conste, né, se a doação é feita em adiantamento ou da parte disponível. E lembrar que,
se eu estiver clausulando a doação e essa clausulação envolver adiantamento de legítima, apesar de haver uma certa controvérsia, eu acho muito importante, mas muito importante mesmo, que a pessoa justifique, no caso não só do testamento, mas também da doação, a clausulação do adiantamento de legítima. O colega acho que fez uma pergunta se omitir gera nulidade, se omitir o que? O adiantamento de legítima ou a disponível, porque se for disso que o colega estiver falando, não. Se nada se falar na escritura pública, eu pressuponho que é um adiantamento de legítima. Tá? Tem disposição legal nesse sentido, mas mesmo com esse dispositivo, é muito importante o quê? Que você como tabelião, você como pessoa que está orientando a pessoa, diga para ela o grau de parentesco. Não, acho que não chega a ser caso de nulidade, não. Eu diria que é uma falha na escritura pública, sanável por uma eventual nova declaração. Tá? Uma retificação, talvez, da escritura pública, ou até mesmo uma declaração complementar. Acho que nulidade é um certo exagero para esse caso. Não acredito que seja caso de nulidade, nada nessa linha. Eu acho que seria a falta de um requisito para a escritura pública, tá? De repente ela teria uma falha na sua Constituição. Até porque essa necessidade do grau de parentesco está nas normas de São Paulo. Eu acho que é muito difícil você criar uma nulidade por legislação estadual nesse quesito que nós estamos falando. Tá bom? Então, vamos tomar cuidado e orientar sempre a pessoa a colocar isso na escritura pública. Ponto número 2, mais um aspecto notarial da doação. Arthur, doador pode fazer uma procuração para que alguém faça a doação em nome dele? A doação pode ser feita por procuração? E em caso positivo, há alguma peculiaridade com relação a essa procuração? Resposta para isso: sim, o procurador pode fazer, o doador pode fazer uma procuração para que o procurador doe esse imóvel em seu nome, mas essa procuração tem um detalhe muito importante. Tá? Nós estudamos já a questão dos poderes expressos especiais para venda de bem imóvel, mas na doação, a procuração tem uma característica muito pontual, que é o quê? Todos os elementos da doação, todos, devem estar presentes na procuração. E qual é a razão para isso? A razão para isso é que uma das grandes marcas da doação é a liberalidade, não é? Se a liberalidade é a grande marca da doação, quem tem que fazer a liberalidade é o doador. Se o doador não especifica no instrumento de procuração o nome do donatário, o bem que vai ser doado, eventual clausulação, dentre outros, quem fará a liberalidade por ele será o procurador. E isso descaracteriza o contrato de doação. Então, procuração para doação pode, mas essa procuração tem que conter todos os elementos do contrato, de forma que o doador, exteriorize no instrumento de procuração quais são os elementos daquela liberalidade que ele está fazendo. Tá bom, gente? Então, se for usar procuração para doação, lembrem-se sempre dessa informação que é muito importante. E a terceira e última informação que eu quero trabalhar com vocês sobre a doação, porque eu tenho que ver o Corinthians jogar, na verdade, o Corinthians já deve estar jogando há uns 15 minutos, 20 ou mais. Tenho que ver o Corinthians ganhar da Ponte Preta. Boa noite para o Lucas, que está chegando agora. Eu quero trabalhar com vocês o conteúdo do artigo 543 do Código Civil, que fala o seguinte: se o donatário for absolutamente incapaz, dispensa-se a aceitação, desde que se trate de doação pura. O que eu vou falar aqui, na sequência, vale também para doação com reserva de usufruto, tá? A doação com reserva de usufruto é considerada uma doação pura. Pergunta: o pai vai doar um bem imóvel para o filho, tá? Pai e mãe vão doar um bem imóvel para o filho. Preciso colocar na qualificação da escritura pública
que o filho absolutamente incapaz, vamos pensar num menor com 1 ano de idade, comparece no ato representado por seu pai e por sua mãe, ou basta eu colocar como doadores pai e mãe, assinando, e como donatário o filho? Tá? Esse é o exemplo prático e de cunho técnico aqui para o que a gente vai tratar. E a resposta é que se a gente for ler o artigo 543 do Código Civil, eu não preciso colocar que os filhos estão sendo representados pelo pai. Basta mencionar os dados desse filho e a doação já vai ser considerada, concluída, dispensada a aceitação desse menor. Artigo 543 do Código Civil. Arthur, em São Paulo, uso isso sempre em caráter absoluto, sem pensar em nenhum outro tipo de situação? Eu acho que não. Por quê? Já estudamos aqui no Periscope também a questão da aquisição de bens imóveis por menor. E eu falei o quê? Que, de acordo com a posição atual do Conselho Superior da Magistratura, menor adquirindo bem imóvel a título oneroso precisa de alvará, ok? A não ser que os pais doem o numerário para o filho, numa doação modal. Esse é o entendimento do Conselho Superior da Magistratura para aquisição a título oneroso. Ocorre que existem 2 decisões de várias das corregedorias permanentes de São Paulo. Uma primeira decisão falando o quê? Falando que qualquer aquisição imobiliária por um menor, inclusive por doação, precisa de alvará, porque ter um bem imóvel é um ato para o menor que envolve tantas obrigações que fugiria essa decisão da aquisição ao mero poder familiar que tem como consequência uma administração patrimonial dos pais, dizendo até que os pais poderiam agir em próprio interesse nessa aceitação em nome do filho. Essa é uma decisão. Uma outra decisão falou o quê? Se a doação é para um menor que não esteja sob o regime de tutela, não precisa de alvará. Se esse menor estiver sob o regime de tutela, alvará judicial. Tá? Esse é o cenário que nós já estudamos algumas semanas atrás e eu não vou repetir em detalhes. Então o que eu falo para vocês só é o seguinte: se você quiser adotar o entendimento das varas de registros públicos da capital e for for entender necessário o alvará para o menor estar adquirindo um bem imóvel a título de doação, você só se lembre que o 543 vai em parte pelo ralo para você. Por quê? Porque está dispensada a aceitação. Tudo bem, eu dispenso essa aceitação, não tem problema nenhum. Mas, por outro lado, se você trata como necessário a apresentação de um alvará, de uma certa maneira, esse menor vai sim comparecer representado na escritura pública por aquela pessoa que for determinada no alvará. Tá? Então, 543 do Código Civil em São Paulo depende muito da posição que você for adotar. Se você for adotar a posição do Conselho Superior da Magistratura e deixar a doação de lado, tranquilo. O CSM ainda não enfrentou essa questão. Jares, o CSM só enfrentou até o momento a questão da aquisição a título oneroso. Tá? Pelo menos que eu não sei se tem alguma decisão do Conselho com relação à doação que eu desconheça. Eu procuro acompanhar, mas pode ter escapado a leitura de alguma decisão. As decisões do Conselho que eu tenho visto, todas elas envolvem a aquisição a título oneroso, e eles falam sempre o quê? Em regra, precisa de alvará, a não ser que tenha uma doação modal, e aí estaria dispensado o alvará. Essa questão da análise da doação, da necessidade de alvará na doação para o menor, no recebimento de bem imóvel por doação, seja no primeiro caso, que eu disse que vale para qualquer doação, ou no segundo, que seria para os menores em regime de tutela,
assim, pelo menos o que eu tenho de notícia das decisões que eu li recentemente, apenas as varas de registros públicos. Então, depende muito de você querer dar uma interpretação para o caso de acordo com o conselho ou de acordo com as varas de registros públicos. Minha opinião é que num prazo curto, o conselho vai se manifestar a respeito disso tudo e que qualquer aquisição de bem imóvel por menor vai precisar de alvará. Eu acho que em breve a realidade do conselho vai ser essa. É uma opinião minha pelo histórico de decisões que eu tenho lido, tá? Agora, pelo menos até hoje, as informações que eu tenho nessa questão da aquisição por intermédio de doação, só vara de registros públicos. E aí você escolhe como é que você quer atuar. Tá? Só lembrando que, se você for pedir alvará no recebimento de bem imóvel por doação, o artigo 543, de uma certa maneira, ele vai para o ralo, porque você pode não ter uma representação dos pais, mas você vai ter uma representação por intermédio do alvará. Legal, gente? Então, essas eram as informações que eu queria trabalhar com vocês no Periscope de hoje. Pai viúvo com 2 filhos pode doar mais de 50% da legítima? Olha, o pai que doar mais de 50%, ele pode fazer uma doação, de repente, até de 100%, desde que seja um adiantamento de legítima e que ele não ignore os percentuais de cada um dos seus filhos, tá? Os percentuais mínimos. Você pode, por exemplo, ter um pai, nesse teu exemplo, Tâmara, que goste mais de um filho do que de outro, e aí ele pode deixar a legítima para ser dividida em partes iguais por esses filhos e dar disponível integralmente para um outro filho. Tá? Então depende de como você vai fazer. Essa questão do poder ou não exceder a legítima depende muito da concordância dos envolvidos no ato notarial. A legítima é um direito muito precioso para o nosso legislador. E ele não pode ser ferido, mas ele pode ser regulamentado por uma doação na qual haja, por exemplo, a concordância de todos os filhos. O pai pode querer doar o patrimônio todo dele em partes iguais para 2 filhos e reservar o usufruto, visando evitar um futuro inventário. Acontece muito, tá? Então a questão, pensa sempre que a legítima é um direito muito precioso. Ele tem que ser preservado, mas ele ser regularizado não quer dizer que está havendo algum tipo de problema, tá? Tem que avaliar cada caso concreto. Então era isso, gente. Esses preceitos notariais aí da doação que eu queria compartilhar com vocês, com base na decisão. No caso de doação sem reserva de usufruto, nas que as pessoas têm outro meio de renda, poderia? Sim. Pelo que eu entendi da tua pergunta, Patrícia, se o sujeito quiser doar parte do patrimônio dele e tiver outras fontes de renda, tudo bem. Foi isso que você quis dizer? Eu não entendi muito bem tua pergunta. Mas se você quiser repetir, a gente tenta dar uma reforçada aqui. As perguntas... sim, se ele tiver outras fontes de renda, ele pode. Por exemplo, se ele tiver ele pode ter uma conta bancária, ele tem uma série de coisas e o fato dele... O importante é o quê? Ele tem que ter bens, direitos, seja lá quais forem, para garantir a subsistência dele. Ele não pode... Pênalti pro Corinthians. Aqui, hein, gente? Tô acabando na hora certa. Uma aposentadoria, com certeza, seria uma fonte de renda que possibilitaria ele a doar outros bens, outros imóveis, patrimônio, enfim. Porque ele vai ter uma fonte de subsistência. A ideia da doação universal é não deixar o sujeito sem nada. Esse cara não pode doar todo o patrimônio dele e ficar sem absolutamente nada. Essa é a ideia que envolve a questão da doação universal. Tá bom? Essa é a ideia que vocês têm que trabalhar e pensar. Tá? Era isso. Espero que tenham sido úteis as informações sobre esses aspectos notariais da doação. Óbvio que a gente não quis ficar tratando de doutrina sobre o contrato, mas sim de alguns detalhes que a gente entende como razoáveis dentro de uma atuação notarial, hein? Notarial. E é isso, gente. A gente vai... vamos aí caminhando para um encerramento. Lembrando que dia 14 de abril, 19 horas,
tem palestra lá na OAB de Itacoaquecetuba, para quem quiser, tratando sobre as questões aí do novo Código de Processo Civil e a atividade notarial. E eu vou encerrar a transmissão de hoje deixando para vocês o site da Academia Ciplan Ctrl+M, gol do Corinthians, coisa ótima, terminar nossa transmissão com gol do Corinthians, muito bom, obrigado pela notícia. E deixo aqui no final o site da Academia Ciplan Ctrl+M com o nosso curso das novidades de CPC, Estatuto do Deficiente, e também sobre a lei da mediação a respeito e seus impactos na atividade notarial. Se eu vou dar uma forcinha no dia do concurso, vamos ver, posso tentar, se vocês quiserem me mandem sugestões, quero tentar ajudar vocês sim, se tiver ao meu alcance. Tá bom, gente? Fiquem com Deus, uma boa noite, um bom restinho de semana a todos, bons estudos para quem estiver estudando, bom trabalho para quem for trabalhar. Tem algumas pessoas pedindo para responder outras perguntas. Aí, gente, estou caminhando mesmo para esse encerramento. Quem quiser me passa um e-mail pelo site do cartório ou pelo meu e-mail que eu já deixei aqui que eu procuro responder. Tá bom? Muito obrigado, até a próxima. Fiquem com Deus.